Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 7 de Carta de São Paulo aos Romanos. Então, pegue aí suas canetas, seu caderno, sua régua e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para essa leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá então, capítulo 7. Ignorais, irmãos, falo aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive? Aí eu coloquei aqui como princípio eterno, né? A lei só tem domínio enquanto ele está aqui, certo? Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive, mas, se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a liga ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Então, as leis, né, só enquanto vivemos. Até que a morte nos separe. Então, aquela lei, até que a morte os separe, depois ela está livre, né? Vamos dizer assim, do cumprimento das leis. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes ao trem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificar-vos para a morte. Agora, mortos para essa lei que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado. E nosso serviço realiza-se conforme a renovação do espírito e não mais sobre a autoridade envelhecida da terra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou-se em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Quando eu estava sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, o pecado recobrou a vida e eu morri. Assim, o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte. Porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele me levou à morte. Por consequente, a lei é santa e o mandamento é santo, e justo e bom. Aqui temos um princípio. Peraí, deixa eu pegar aqui. Então, ó, versículo 12. Por consequente, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. 13. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte, por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Sabemos, de fato, que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito bem, porque o querer, o bem, está em mim, mas
mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que me quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei quando quero fazer o bem. O que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, dos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz sou. Quem me livrará deste corpo, que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a morte do homem velho e a vida em espírito, né? Terminamos aqui o capítulo 7 falando das leis. O cristão é livre dos... Aqui, ó, o título, né? O cristão é livre dos entraves da lei. Então, se você fica só vendo a lei, acho que é tudo pecado, você tem que cumprir as leis, né? Mas a importância da lei diante do pecado. É o título que tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um caderninho só pra ver o que eu tinha anotado sobre isso aqui, que eu vou ainda dar mais uma lida, mais uma estudada, porque esse capítulozinho aqui... Peraí, deixa eu ver aqui. Peguei a folhinha. Romanos 7. Mensagem que eu tinha anotado aqui. Então, a lei só nos mostra o pecado. Não nos leva dele. É isso? Não. A lei, deixa eu colocar aqui, peraí. A lei só nos mostra o pecado e não nos livra dele. E com a fé e graça de Deus que fomos libertos. Nosso bem é vivido no espírito, não na carne. As intenções são boas, mas e as atitudes? O bem está ao meu alcance, mas a batalha é grande. Precisamos lutar todos os dias neste combate interior. Né? Pois é. E ação, seguir os mandamentos, não por preceito, mas por amor a Deus. As leis, né? Vamos seguir as leis, os preceitos, os mandamentos, não porque é uma lei, não porque é uma obrigação, mas sim por amor. Então, vou terminar de marcar aqui o capítulo 7, certinho, e vou ler e reler de novo para tirar uma mensagem, uma ação do que eu posso fazer diante deste capítulo, diante dessas leis, né? Mas uma ação concreta é fazer por amor, ir à missa por amor, rezar por amor, seguir os mandamentos por amor, né? E não porque eu tenho que, por preceito. Claro que a gente tem que fazer por preceito, mas principalmente fazer por amor, né? A importância da lei. Terminamos aqui, então, o capítulo 7 e até o próximo.